Olá, prezado aluno, tudo jóia? Espero que sim. Falaremos da frente de História do Brasil hoje e o tema é bandeirismo e a interiorização da colonização. Mais uma vez, sejam bem-vindos e uma ótima aula. Está aí, olha aí. Quem é esse sujeito? Quem são esses caras aqui? Né? Nós estamos, moçada, falando, ou iremos falar, do famoso bandeirismo. Do bandeirismo e a interiorização. Professor, bandeirismo e interiorização? Como assim? É que o bandeirismo, ou as bandeiras, elas produziram, entre outras coisas, um processo de interiorização da colonização no Brasil. Foi um dos fatores, de vários, que ajudou no processo de deslocamento da colonização do litoral brasileiro para o interior, né, do Brasil. Vamos lembrar que, moçada, Brasil é modo de dizer, né? Porque na época não existia Brasil, país, e sim uma colônia. Vamos pensar então no processo de interiorização da colonização. Acho que é melhor. Vamos lembrar que durante o período chamado período, né, canavieiro, ou açucareiro, os colonos viviam como verdadeiros caranguejos, né? Eles andavam de lado no litoral, ok? Olhando sempre para a Europa, percebam, olhando sempre para a Europa, porque o objetivo era satisfazer os interesses europeus, e nunca olhando para trás, ou seja, para o interior do território brasileiro. Portanto, a colonização ela foi, né, marcada por uma ocupação do litoral durante aquele período. Mas as coisas vão mudar. O bandeirismo é um dos fatores, né, que explica a interiorização. Temos outros, temos as drogas do sertão, aquela atividade ali na região da Amazônia. Temos também uma outra, a pecuária, que vai se desenvolver ali no Nordeste, no interior e até mesmo lá no Rio Grande do Sul. E temos uma outra atividade que vai ajudar muito o processo de interiorização, que é justamente você sabe, né, a mineração, assunto da próxima aula. Então, vem que tem, queridos e prezados alunos, bandeirismo e a interiorização da colonização no Brasil. Vamos que vamos? Bom, o que são bandeiras? O que foram bandeiras? São expedições desbravadoras. Aí você fala, professor, expedições o quê? Desbravadoras, que desbravaram o interior do Brasil, que se aventuraram, né, no interior da colônia. Claro, um território pouco conhecido, ou quase, né, nada conhecido. Então, não deixam de ser expedições aventureiras, ao desconhecido. Mas o que será que motivou essa galera a sair, entre aspas, da segurança ou semi-segurança do litoral para o interior desconhecido? Me diga, você não sabe? Bom, então, fique tranquilo que nós iremos trabalhar isso. Vamos lá. Características, moçada, gerais do quê? Características gerais das expedições bravadoras. O que elas têm em comum, todas elas? Vamos ver? Todas elas procuravam no interior riquezas. Professor, que tipo de riqueza? Bom, qualquer uma. Mas claro, né, que se encontrasse ouro, prata, né, aquelas matérias-primas das moedas, ou seja, metais preciosos ou pedras preciosas, seria sensacional. Mas se não, outras riquezas, por que não? Por exemplo, índios. Professor, mas índio não é uma riqueza. Bom, depende, né? Se você transformar um índio em escravo, passa a ser riqueza. Você compra e vende, passa a ser uma mercadoria. Outras mais? Sim, por que não? Né? Drogas do sertão, lá na região da Amazônia. Então, procuram riquezas. Se algo for interessante e tiver a apresentar demanda, tanto na colônia como na Europa, especialmente na Europa, então tem valor econômico, tem, moçada, né? Tem aí, então, o sentido de riqueza. As riquezas, elas variam, né, de acordo com as épocas, de acordo com, né, com a economia, de acordo com o mundo, de acordo com a história. Mas nesse período, nós estamos falando daquelas tradicionais riquezas, né, coloniais. Bom, claro que vocês também devem estar pensando assim, professor, como assim? Essas expedições eram expedições para onde? Interioranas. Então os caras procuravam riqueza no interior do Brasil. Por quê? Porque, pensando bem, o litoral brasileiro é um litoral meio que ocupado pela cana-de-açúcar, né? Aí você fala, professor, mas, poxa, a gente não está falando depois lá do período, né, depois do período ali, né, da expulsão dos holandeses? Bom, moçada, antes e também depois. Nós estamos falando de um outro aspecto da colonização, que é o bandeirismo. O bandeirismo, ou as bandeiras,
elas agiram no final do século XVI e durante o século XVII inteiro. Então, durante o período ali, presença holandesa, durante o período ali da presença de franceses, ingleses, estava rolando bandeiras. Mas por que você não falou isso quando você deu invasões estrangeiras? Porque, galera, a gente vai ver que especialmente a holandesa deu no Nordeste. E essas expedições, especialmente as bandeiras, elas aconteceram na região do Sudeste. Então, uma região diferente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, nós temos dois tipos de expedições, né, desbravadoras. Nós temos as bandeiras, tradicionais bandeiras, muito conhecidas, e também as entradas. Sabe que isso, pessoal, bandeiras e entradas, na verdade são muito parecidas, praticamente a mesma coisa. Temos algumas especificidades, algumas particularidades. Isso aqui ainda, inclusive, é um grande debate ainda, né? Tem gente que não gosta de usar essa expressão. Para alguns historiadores, é tudo a mesma coisa. Não faz diferença bandeiras e entradas. Mas nós iremos diferenciar aqui. Eu não me recordo se a apostila do objetivo faz essa diferenciação. Mas eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Ok? Bom, e aí, bandeiras ou entradas procuravam riquezas no interior, né? Portanto, procuravam riquezas no interior. E as chamadas monções. O que eram as monções? Eram bandeiras ou entradas, tá? Que se aventuravam para o interior por meio do curso dos rios. Então, são bandeiras e entradas que se utilizavam dos rios, né? Rios que muitas vezes levavam os indivíduos para o interior do território colonial. Então, monções são bandeiras e entradas, só que por meio de rios. Lembrando que muitos desses caras se embrenhavam na mata, não pelos rios, mas se embrenhavam na mata mesmo, né, galera? Lógico, né? Esses caras usavam muito os rios. E aqui em São Paulo, especialmente, já ouviu falar do Rio Tietê? Famoso Rio Tietê, hein? Ah, terra de monções. Vamos lá, cuidado, hein? Isso aqui pode ser tanto aqui como aqui. É só forma de expedição por rio, ok? Bom, caminhamos. Então aqui vocês estão vendo as monções, né? Os bandeirantes ou, né, os expedicionários estão aqui, ó, indo pelos rios. Ok? Uma imagem. Aqui, olha que bacana, pessoal. Ó, olha que bacana. Olha que legal. As monções. Olha, os caras pegavam, então, a rota dos rios. Estão vendo? A rota dos rios. E olha que legal, bacana. Olha aí, minha gente. Conhece Porto Feliz? Porto Feliz é uma cidade que está entre, né, Itu e Sorocaba. Entre Sorocaba e Tietê. Entre Sorocaba e Indaiatuba. Alguém já falou de Porto Feliz? É pertinho, né, da sua terra. Pertinho da sua terra. Quem mora em Indaiatuba está aí. Olha aí, ó, quando você chega na principal entrada de Porto Feliz, está lá. Terra de monções. Olha aí, ó, esses são bandeirantes. São bandeirantes, usando o barquinho. Pegaram o rio Tietê. Aqui, terra de monções. Aqui era um local de embarque. Era uma espécie de porto de embarque. Ok? Bacana ou não? É nóis, maluco. Vamos lá. Eu comentei com vocês que a gente pode fazer uma diferença entre entradas e bandeiras, muito embora, do ponto de vista prático, é a mesma coisa. Tanto entradas quanto bandeiras, tá, iam para o interior em busca de riquezas. Os dois eram expedições desbravadoras do interior. Tá? Eu diferencio por quê? Porque as entradas, prezados e atentos alunos, eram então bandeiras ou expedições desbravadoras estatais. Elas eram financiadas pelo governo português, eram financiadas pela coroa portuguesa, eram financiadas, né, justamente, né, pelo trono português. Então o governo português que mandava oficiais, né, que mandavam ou contratava pessoas para que procurassem, né, para procurar riquezas no interior. Então a gente pode chamar então de entradas de expedições oficiais, né, porque tinham a chancela, né, tinham então o controle do Estado, ok? Já as bandeiras eram expedições particulares, queridos, eram não oficiais, o que significa que esses caras aqui não tinham nada a ver com o governo, eram expedições particulares, eram expedições não oficiais, porque esses caras não tinham nenhuma, né, ou pelo menos não faziam questão de ter aí a solicitação do Estado, eram independentes. Então essa é uma das diferenças. Mas a mesma coisa, eles faziam a mesma coisa. E as entradas, teoricamente, por serem oficiais, elas respeitavam Tordesilhas, porque você bem sabe que se o sujeito, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, não, se o sujeito
ele então vai para o interior, então ele pode passar aquela linha imaginária chamada linha de Tordesilhas, que separava as terras espanholas das terras ditas portuguesas. Como você sabe que a linha era imaginária, você deve saber já, né, que dois grandes acontecimentos acabaram impulsionando a expansão, né, dos colonos portugueses para além da linha de Tordesilhas, entrando em território, né, dito espanhol. A chamada famosa União Ibérica, né, porque uma vez que Espanha e Portugal estiveram juntos, tudo bem? Então ali em Tordesilhas já não tinha mais sentido. Então muita gente, especialmente, né, portugueses, acabaram atravessando a linha. E claro, as chamadas entradas, não, as chamadas bandeiras, que não estavam aí, mesmo porque, galera, como é que você vai saber onde fica a linha? Não tem uma linha, né, física, né? Não tem lá mostrado um raio laser e falar, nossa, se eu atravessar, né, vou queimar. Não, não tem. Então, eu não tenho como saber e nem quero saber. No final das contas, até mesmo as entradas passavam, né, pela linha. Pensando bem, entre 1580 e 1640, teoricamente eles teriam que respeitar. Mas, como você sabe, União Ibérica não respeitavam na prática. Então, se você for pensar, a grande diferença é que eram contratados pelo Estado e aqui não eram contratados pelo Estado. Respeitavam Tordesilhas? Entre aspas. Respeitavam, deveriam respeitar, mas não respeitavam porcaria nenhuma mesmo, porque não dá pra saber onde fica. Você sabe onde fica? Eu não. Aliás, maluco, eu sei. Aqui na entrada de Sorocaba tem uma placa, né? Aqui passa... Não é, passa, que isso? Aqui em Sorocaba passa o Trópico. Não é isso? Não passa ali Tordesilhas. Mas dá pra saber sim, dá pra saber sim. Hoje em dia dá pra saber. A gente tem o quê? Satélite. Dá pra ver a linha, professor? Não, mas dá pra ter uma ideia, fazendo cálculos precisos. Brincadeira à parte, não respeitavam Tordesilhas. Aqui, moçada, respeitavam teoricamente, ok? Isso é uma grande balela. Queridos, vamos então às bandeiras, é que nos importa, tá? As bandeiras nos importam muito mais do que as entradas. Por quê? Porque elas eram, como posso dizer, mais livres, né? Sem impedimentos, sem regras, faziam o que bem entendiam. Vamos às bandeiras, foram mais comuns. Bom, onde nasceram as bandeiras, pesados e atentos alunos? Onde nasceram as bandeiras? Ah, professor, alguém confeccionou a bandeira, sabe? E aí, não sei, né? Pode ser uma fábrica de tecido. Nossa, você é um idiota, cara. A ideia aqui desses caras que desbravaram o interior. Os moçarbandeirantes, eles são de origem paulista. Anota isso no seu caderninho, origem paulista. Eles tiveram origem isso mesmo, na capitania de São Vicente. Lembra das capitanias hereditárias? Então, capitania de São Vicente. Você sabe que São Vicente hoje, né, é uma cidade praiana, ali no litoral de São Paulo, ao lado de Santos. Santos vai ganhar mais, né, prestígio a partir ali do café, né? Porque o Porto de Santos vai ser o porto de escoamento do café que sai do interior de São Paulo. Mas, até lá, São Vicente era mais importante do que Santos. Olha que coisa interessante. Hoje, São Vicente está abandonado, não? São Vicente, pessoal, praia, tudo bem? No litoral mais ao sul ali de São Paulo, não é isso? São Vicente. Então, as expedições chamadas de bandeirantes são expedições vicentinas. Se liga, hein? Expedições vicentinas. Elas saem de São Paulo. Bom, não São Paulo, capital. Saem da região de São Paulo, hoje. Beleza? São paulistas. Bom, por que saíram daqui? Por que não, né, as bandeiras não tiveram outra origem? Pessoal, São Vicente apresentava uma série de condições favoráveis ao bandeirismo, ou bandeirantismo, né? São Vicente vivia uma economia absolutamente precária, uma economia com, né, graves problemas. Né? No século XVI, portanto ali, final do século XVI, 1580, né, a economia vicentina era uma economia precária, uma economia com sérios problemas. Fala, professor, por quê? Primeiro, que São Vicente está muito distante da metrópole, então a metrópole não se preocupava muito com São Vicente. Lembre-se que se preocupava mais com a região de Salvador, que passou a ser a capital, depois o Nordeste, por conta da proximidade e também por conta da cana-de-açúcar. Bom, ali então rolava uma lavoura de subsistência, uma pequena lavoura de cana-de-açúcar que não teve vida longa, não teve sucesso, não tinha as qualidades necessárias para que progredisse. Então, já que não tinha nada de interessante, já que era distante da metrópole, digamos que houve um abandono administrativo, né? São Vicente ficou abandonado pelas autoridades portuguesas.
E aí, pergunta, o que fazer? Aqueles que viviam ali em São Vicente procuraram alternativa. Se a agricultura não rende nada, não tem o apoio nem investimento da metrópole, não é um centro também político, né? Ou um centro administrativo do governo português, então esse povo buscou alternativa. Qual a alternativa? Procurar riquezas no interior. Vou repetir, alternativa, já que a situação é ruim, procurar riquezas no interior. Percebeu? Então o bandeirismo nasce como alternativa de vida diante, né, de uma economia absolutamente, né, ferrada. Ok? Bom, você aluno super expert já deve ter feito esta viagem. Você deve ter feito essa viagem. Nunca fez essa viagem? Não? Tem certeza? Eu acho que você fez, hein? Quem aqui já não desceu a Serra do Mar para a praia? Hã? Ou quem aqui também, claro, né? Porque você desceu e não morou aqui, você subiu a Serra do Mar. Você lembra? Você não tem medo? Quando você desce aquela serra sinuosa, tranca o vidro, passa por, né, túneis, né? Oh, você não acordou assim quando estava dormindo? Você acordou assim, olhou assim e falou, nossa, se escapar o carro aqui, ele vai demorar para cair, hein? Não é alto? É a famosa Serra do Mar, galera. E a Serra do Mar, ela também acaba por contribuir para que a economia aqui agrícola também não se desenvolvesse. Digamos que essa região litorânea estava pressionada, comprimida entre o mar e a Serra do Mar. E assim, meus queridos, né, esse território é um território com pouca, digamos, com pouca fertilidade. Por isso nada de agrícola se desenvolveu a ponto de valer a pena viver disso, ok? E aqui, meus queridos, olha que interessante, a Serra do Mar. Então os caras que saíram daqui para desbravar o interior tiveram que subir a Serra do Mar. Você imaginou já você subir a Serra do Mar? Você sabe que você desce de carro, né? Sobe de carro, mas tem gente que desce de bicicleta, né? Tem uma estrada, né? Tem uma estrada antiga aqui, né? Você pode descer a pé se você tiver coragem. Lógico, você tem excursão hoje, deve ser bem legal, hein, galera? Tem uns amigos que já foram. Eu tenho ainda bastante curiosidade, eu tenho, né, vontade. Um dia eu vou fazer isso aqui, deve ser bem bonito, hein? Você passa de carro já é bonito, imagina. Mas os caras tiveram que subir. Imagina essa subida aqui, moçada, a pé. Não deve ser nada fácil, hein? Quando chegaram aqui em cima no topo, você deve saber, né? Que aqui em cima, né? Os caras pararam para descansar, fundaram a cidade de São Paulo, de Piratininga. Olha que legal. Hã? É isso mesmo, Rio Ipiranga. Aí você fala, professor, Rio Ipiranga é Padre Anchieta, São Paulo. Você conhece a história? Né? O cara subiu. Tanto é que para que você chegue lá no litoral, você tem que passar por São Paulo. Antigamente você passava por dentro de São Paulo, você lembra? Era inferno. Agora você passa pelo Rodoanel, que te leva direto para a praia, por fora. Mas você tem que passar. Então São Paulo é uma cidade fundada por bandeirantes. Não à toa, né? Até hoje é o símbolo de São Paulo, né? O bandeirante. A gente vai discutir essa questão aí, hein? Bom ou ruim esse tal, né? Esse tal símbolo. Será que é bom ou ruim? Quem são os bandeirantes? São desbravadores. Né? Eles são ótimos, eles desbravaram o interior desse país, né? Eles conquistaram riquezas. Bom, vamos lá? Pessoal, nós temos alguns tipos de bandeiras. Tá? Todas elas foram para o interior, mas temos tipos de bandeiras, ou alguns historiadores gostam de chamar de ciclos. Eu não sei como que é a apostila de vocês, vou ser bem sincero. Tipos ou ciclos, tanto faz. Você vai identificar na sua apostila lá, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 6, eu acho, não é isso? Bandeiras. Vamos lá? Nós temos basicamente 3 tipos, pessoal. Presta atenção porque essa é a parte importantíssima da aula. Nós temos as bandeiras de apresamento, ou também chamada de caça ao índio. Essa bandeira tinha como finalidade nada mais nada menos do que aprisionar indígenas, né, no interior do território colonial brasileiro, ou seja, esses caras, não só brasileiro, mas no interior da colônia. Então esses caras, eles aprisionavam o índio. Para quê? Para vender como escravos. Tá? Lembrando que na falta de escravos africanos, né, se utiliza escravos indígenas e gera uma La Plata. São Vicente, por exemplo, pessoal, não era uma região muito próspera, como você sabe, então os caras não tinham muito dinheiro para comprar o africano, e o tráfico de escravos quase não chegava ali, né, as embarcações, os traficantes de escravos. Então, pelo menos escravo africano. Então a alternativa era mão de obra indígena, ok? Bom, aqui nós temos as missões jesuíticas. Tá errado aqui, né, galera? Tá errado aqui, depois a gente conserta, tá? Tá faltando o acento errado aqui. As missões moçadas jesuíticas nada mais são do que reduções jesuíticas. São, digamos, né, lugares
fundados por missionários católicos, né, para pacificar os índios, para, né, cristianizar os índios. Porque a Igreja Católica achava que os indígenas, eles eram pessoas, eles eram humanos, mas eram humanos muito primitivos, que precisavam de educação. Então esses caras, esses missionários, né, em nome da Igreja Católica, né, especialmente, né, moçada, jesuítas, né, em nome da Igreja Católica, fundavam reduções, fundavam então missões, né, jesuíticas, reduções jesuíticas para catequizar, né, e, de certa forma, educar os índios na fé católica cristã. Veja que coisa interessante, galera. Os bandeirantes adoravam atacar as reduções jesuíticas. Eles adoravam. Quando eles encontravam, ficavam muito felizes. Por quê, professor? Porque os índios nessas reduções, eles eram cristianizados, portanto eles eram pacificados, né? Jesus não prega guerra, prega a paz, não. Ah, professor, mas eu sou super católico, super cristão, mas eu gosto de matar e exterminar, e eu quero mal. Então, você não está entendendo nada. E com o crescimento agrícola, porque nessas reduções jesuíticas, os jesuítas, eles ensinavam os índios a plantar e cultivar. Então, esse índio é um índio bem legal, hein? Esse é o índio, o famoso índio Kinder Ovo. Kinder Ovo, né? Você vai achar uma surpresa ali boa, né? Vai comer e vai ter alguma coisa ali, cara. Por quê? Porque esses caras, além de serem pacificados e não reagirem, né, em nome de Cristo, esses caras também, então, sabiam plantar. Sabe que não eram todos índios que sabiam plantar. É uma alternativa bem legal, não? Do que você pegar um índio de fato selvagem, né, entre aspas. Ele não sabe plantar, ele não é pacificado, ele vai reagir, ele não aceita, né, essa tal escravidão que ele está acostumado. Esses caras agiam principalmente na região sudeste, ali em São Paulo, um pouco em Minas Gerais, um pouco mais no interior. E também agiam na região sul. E essa questão da região sul aqui, vai ter problema, né? Porque se você pensar o sul hoje do nosso país, naquela época era da Espanha. Então os caras vão atravessar muito ali o território dito espanhol. E a região ali do sul do Brasil é uma região muito próspera, né? No sentido de riquezas para os espanhóis. A gente vai falar disso mais pra frente. Nós temos um segundo tipo, né? Que é o chamado sertanismo, ou, né, pode ser também chamado de contrato, ou sertanismo de contrato. São bandeirantes que saíam da região, né, de São Paulo, de São Vicente, para trabalhar na região norte ou nordeste, né, do Brasil. O que eles faziam lá, moçada? Eles eram contratados, né, como mercenários, né, para nada mais nada menos, né, reprimir resistências, né, e revoltas de índios, né, de tribos que eram, né, perigosas, enfim. Mas principalmente esses caras, eles eram contratados para destruir quilombos, né, para destruir quilombos, né, lembrando que os quilombos, moçada, eram centros de resistência, né, negra, eram centros de resistência de negros fugitivos. Ou seja, aqueles caras que conseguiam fugir das fazendas, né, os africanos, eles fundavam centros de resistência, ou seja, fundavam tribos, né, ou aldeias no interior, né, do Brasil, tudo bem? Para, digamos, né, se reinventar, né, afinal eles eram, né, teoricamente livres na África e depois foram escravizados. Esses quilombos, eles eram vistos como uma grande ameaça aos grandes proprietários de terra do litoral. Por um motivo bem fácil de a gente entender, né? O fato de um escravo negro, né, africano, né, simplesmente descobrir que ali perto existe um quilombo, ele tem esperança, né, ele nutre uma esperança de que pode fugir. Entendeu? Isso é um negócio complicado, nutrir esperanças, né? Então a ideia era destruir o quilombo, acabar com a esperança e rápido tentar recuperar o investimento. Por quê? Porque no caso do Nordeste você faz um investimento comprando o africano. É como se você perdesse um bem na cabeça do homem branco, né, do litoral. Deu pra entender? Aqui, galera, nós temos vários nomes de bandeirantes, mas principalmente um que se destaca, infelizmente, no meu entender. Espero que também no de vocês. É o famoso Domingos Jorge Velho. O Domingos Jorge Velho, ele foi o bandeirante que matou nada mais nada menos do que Zumbi e destruiu o Quilombo dos Palmares. Né? Nós temos um dia aí, moçada, né? Nós temos aí um dia, tudo bem, para se falar disso, ou para se comemorar. Não, claro que não comemorar, para lembrar do Zumbi do Palmares, galera. Não se comemora uma coisa dessa. Você comemora uma coisa dessa? Você é um assassino? Nossa Senhora, que coisa, hein? Bom,
Hoje nós temos uma Fundação Palmares, infelizmente a Fundação Palmares, né, tem um presidente racista. Olha que coisa, que maluco, hein? Presidente racista, né, numa fundação que tem como objetivo resgatar a dignidade, né, e o respeito aos negros no Brasil. Que coisa, hein? Nós estamos no fundo do poço. Mas enfim, vai procurar saber, você vai entender. Queridos, e o pior, né? Ele é negro. Bom, vamos continuar essa aula que já está me irritando. Vamos lá, queridos. E aí nós temos por fim o chamado bandeirismo de prospecção ou mineiro. Esses caras eles saíam para o interior em busca de metais preciosos, em busca de ouro, de prata, diamantes, qualquer coisa que tivesse grande valor no mercado europeu. Né? Repito, mercado europeu. Por quê? Porque o índio tinha valor no mercado colonial, né? Alguns produtos tinham valores, né, relacionados ao próprio, né, processo de colonização, à própria colônia. Não é o caso dos metais preciosos. Terá, claro, mais tarde, mas não agora, não por enquanto. Mas enfim. Claro que ouro e prata sempre tem valor, né, moçada? Mas aqui se destaca um cara que você com certeza conhece, né? Muitas estradas aqui que saem de São Paulo e cruzam São Paulo e entram para outros estados tem nome de bandeirante, né? O Raposo Tavares. O Raposo Tavares, ele foi parar lá na Amazônia, cara. Ele percorreu o interior do território brasileiro, na colônia, em busca de metais. Foi um grande bandeirante nesse sentido de aventureiro. Né? Raposo Tavares, Anhanguera e outros mais. Né? Fernão Dias, são todos bandeirantes, né? Nomes das nossas rodovias. Detalhe, geralmente essas rodovias elas saem, né, de São Paulo, né, com destino a outros territórios, a outros lugares, né? Olha que interessante, olha que interessante. Bom, eu trouxe para vocês aqui, meus prezados alunos, um mapinha só para a gente ter uma noção assim da atuação, tá? Eu não falei, né? Mas a prospecção na região do Sudeste e mais a região do Centro-Oeste, não à toa, os primeiros territórios a apresentarem ouro, tá? E aí, um mapinha bem legal aqui, né? Para facilitar a nossa leitura aqui de apresamento, estão vendo, ó? Né? Os caras saíram da região aqui de São Paulo, iam para o sul, para a região mais do Sudeste, um pouquinho mais para o Centro-Oeste. Esse caso aqui é o caso do famoso Raposo Tavares, galera. Ó, o Raposo Tavares aqui, tá? A de prospecção, mais a região aqui, moçada, né? Também um pouco Minas Gerais e Centro-Oeste, ok? E a de sertanismo de contrato, que os caras, né, simplesmente migravam para essa região aqui do norte e nordeste, e aqui então faziam, né, atrocidades com os quilombos, especialmente com os quilombos. Né? Aqui olha que detalhe, pessoal, olha que coisa interessante, né? Tem uma estrelinha apresentando o que? Missões. E você percebe que o de apresamento geralmente ataca missões, ó. Que a gente comentou, né? Que o índio aqui é um índio pacificado. Beleza? Eu trouxe para vocês aqui um trechinho, né? De um filme muito bacana, muito legal, interessantíssimo, né? E se não me falha a memória, foi a estreia do Robert De Niro, um belíssimo ator, eu particularmente gosto muito dele. Ele fez um filme agora aí, bem legal também, como que é o nome? O Irlandês. O Robert De Niro é sensacional, não? E aqui ele tá bem jovenzinho, trouxe um trecho pra vocês, acho que década de... acho que início de 80 ou finalzinho de 70, esse filme. Um filme bem bacana, não? Tá aqui. O filme chama-se A Missão. Eu trouxe só um trechinho, quero que vocês percebam como que os bandeirantes, eles caçavam índios, né, no interior, especialmente de missões jesuíticas. Vamos ver? Então preste atenção. Ok, pessoal? Bom, é só para ilustrar, para dar uma animadinha aí no seu estudo. Bom, o mito bandeirante, o mito do bandeirante, o mito bandeirante, galera, por que a gente faz essa discussão? Essa discussão é uma discussão bacana, uma reflexão que vale a pena, tá? Não está na sua apostila, acredito não. Opa, ó, isso aqui é coisa de gente bêbada. A pergunta que se faz é o seguinte: o bandeirante, ele é o aventureiro, desbravador do interior do Brasil, o empreendedor, aquele que, né, abriu estradas, abriu caminhos, né, para o Brasil,
que é de hoje, o Brasil descoberto pelos bandeirantes, né? Desbravado pelos bandeirantes, isso aqui é um aspecto positivo, tudo bem? E o outro aspecto, se ele é um cruel, né, escravocrata, assassino de índios, assassino de negros, de africanos, um mercenário que só pensa em dinheiro. Então aqui nós temos, né, uma visão negativa e aqui uma visão super positiva. Qual vocês acham que é a visão que São Paulo, né, optou? Essa, né? Aventureiro. De fato, se você for ao Museu do Ipiranga, ali os caras enchem a bola dos bandeirantes. Tem até rádio bandeirante, tem até TV bandeirante, não é? Então, tem até estradas dos bandeirantes. Então hoje, São Paulo adotou o bandeirante como uma espécie de símbolo, né, de progresso, símbolo do empreendedorismo, né, a cidade que se desenvolve, a cidade que cresce, e o estado mais rico do Brasil, né, porque é o estado dos bandeirantes. Deixo você com a reflexão. Esta ou esta? Pense aí. Um dia, se puder, você me responde. Se não, não precisa. O importante é a reflexão. Bom, e aí? As consequências, galera, justamente do bandeirantismo, ou do bandeirismo. A primeira, galera, consequência, o primeiro efeito, é a interiorização da colonização. O que é óbvio, né? Os bandeirantes agiram no interior, então eles promoveram uma interiorização da colonização. A gente já falou sobre isso. Eles não foram os únicos que promoveram isso e não foi a única atividade que produziu isso. Tá? O que contribuiu para a interiorização. Teremos outras, já falamos em algumas. Mas enfim. A violação de Tordesilhas, né? Tordesilhas, eles não estavam nem aí com Tordesilhas, mesmo porque a gente já discutiu, não dá para saber onde passa. Beleza? E se a gente for considerar 1580 a 1640 durante a União Ibérica, que também teve ação de bandeirante, então muito menos, né, galera? Os caras, bom, já que estão unidos, pra gente pouco importa. E de fato eles avançaram, né, muitos avançaram, não se preocupando com qualquer tipo de retaliação dos espanhóis. Por quê? Porque era uma coisa só. Estou falando dos portugueses. E olha que interessante, a descoberta do ouro. Não à toa, a nossa próxima aula é justamente sobre o ciclo, né, mineiro, o ciclo do ouro. Tá aí. Isso, de fato, vai mudar a história do Brasil e vai mudar a história de Portugal. E olha que engraçado, porque a gente vai discutir isso, alguns já sabem, vai mudar a história da Inglaterra e, consequentemente, do mundo. O ouro brasileiro, né? Isso mesmo, e as máquinas inglesas. Vamos falar disso mais tarde, ok? 1, 2, 3 consequências para você. E tudo, galera, bem feito, com esmero, com dedicação. Olha que coisa maravilhosa. Cada detalhe, cada corzinha, só para você, né? Se deliciar na sua residência, simplesmente agradecer que você tem um professor como eu na sua vida, coloridinho ainda, olha que maravilha. Queridos, e para fechar essa nossa primeira aula, nós teremos duas, né? Mas essa é a primeira. Está aqui a fundação da colônia de Sacramento. Essa colônia, moçada, é absolutamente interessante, né? Pelos portugueses em 1680, finalzinho então ali do século XVII. Consequência também, uma quarta consequência da expansão dos bandeirantes. Bom, que região é essa que foi fundada, moçada, pelos portugueses? É justamente o sul do atual Uruguai. Se você um dia foi para o Uruguai, eu acho que você visitou Sacramento, colônia de Sacramento. É a cidade mais histórica, é a cidade mais famosa. Claro, né? Estou falando do ponto de vista, né, da cidade colonial. Né? O Uruguai tem Montevidéu, tem Punta del Este. Mas essas cidades são mais turísticas. Mas são cidades, né? São cidades centrais, né? Estou falando que a colônia de Sacramento é uma cidade ali com um estilo colonial, uma cidade turística, né? Mas que cidade bonitinha, hein, cara? Banhada ali pelo Rio da Prata. E isso que importa pra gente. Banhado território pelo Rio da Prata, em frente a Buenos Aires. Lembrando que é bem em frente mesmo. Para quem vai para Buenos Aires ali, quem, né, vai para o Uruguai e quer ir para Buenos Aires, é só atravessar o rio aqui, ó, Colônia de Sacramento, é só atravessar o Rio da Prata, você já entra na Argentina. Né? Por que isso, pessoal? Porque essa região do Rio da Prata era uma região de grande valor econômico. Tá? Uma região de grande valor econômico. E aí você fala, professor, mas como assim?
É que aqui na região de Potosí, na região da Bolívia, se extraía, né, uma enorme quantidade de prata. Foi a maior jazida de prata do mundo durante um bom tempo. Esse território é espanhol. Então os espanhóis extraíam prata, desciam então, tá, pelo rio Paraná, rio Paraguai, rio Paraná, rio Paraná, por aqui por dentro. E, aliás, minto, né? Aqui não é rio, o rio Paraná está por aqui, né? Mas eles pegavam um trecho e desciam até aqui a região justamente do Rio da Prata. Aqui era escoado, então, portanto, a prata que ia direto para a Europa. Não, pessoal, o rio Paraná está aqui porque passa por dentro do Paraguai. Ele não está aqui, mas eles pegam um pedaço. Enfim, então é uma região muito valiosa para os espanhóis, né? Uma região de grande, né? E é uma das únicas regiões que permitem, né, a entrada rápida para o interior da América, né? Porque aqui, como eu disse, tem o rio Paraná, tem o rio Uruguai, rio Paraguai aqui para cima, tá? Bom, uma região de grande valor, uma região comercial. Interesse português, comércio, né? Porque aqui entrada e saída do interior né, da América do Sul. E uma pressão inglesa, né? Os ingleses tinham muito interesse, moçada, nisso. Por quê? Porque eles queriam e faziam o contrabando de prata. Eles roubavam aqui, então, portanto, pela pirataria, eles roubavam, então, os, né, navios e mercadorias, então, espanholas, né? Não à toa, né, que espanhóis e ingleses nunca se deram bem, né? Pelo menos nessa época aí, muito menos, né? Então, a Inglaterra faz pressão, ou seja, usa de Portugal para obter vantagens. Lembrando, pessoal, que depois da União Ibérica, 1640 para frente, Portugal passa a ser, né, um país, né, dentro da área de influência e dominação inglesa, né? Isso é importante, isso é muito importante, né? Portugal passa a se submeter à economia próspera da Inglaterra. Isso é importante. Então a Inglaterra faz pressão e fala, ó, vai você lá, né? Já que você está aí, vai lá, funda uma colônia. Meu, no segundo dia da fundação, né, da colônia, os ingleses, aliás, os espanhóis já reclamaram. Vai ter problema aqui, pessoal. Todo esse território que vocês estão vendo aqui, ó, do sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, pertencia à Espanha. Então, tem português fundando uma colônia em território, teoricamente, espanhol. A gente vai falar sobre essas entendas, esses conflitos gerados pela presença portuguesa numa região espanhola. E uma região importante, né? Porque se você vai para cá, ninguém reclama, mas aqui chama atenção. Interesse inglês, contrabando de prata. Galera, aqui então a gente fechou a nossa primeira aula. A gente volta na próxima para falar de mineração e depois falarmos de tratados de limites, né, para explicar um pouquinho sobre os conflitos entre Portugal e Espanha relacionados justamente à posse de territórios além das fronteiras permitidas pelo Tratado, né, de Tordesilhas, que, como você pode perceber, já foi rasgado. Pessoal, valeu, até mais!